Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês. E como diz a canção, né? Deus, Ele é mais do que o ar que nós respiramos, né? Nós precisamos dele mais do que tudo. Abra aí a sua Bíblia em João capítulo 14 de João, Evangelho de João. Vamos direto ao assunto então. Diz assim, o título é Jesus promete o Espírito Santo. Preste bastante atenção, porque o Espírito Santo, ele é a base da nossa vida. O Espírito Santo, creia, ele é a sua maior conquista, é o seu maior desafio, é o maior prêmio que você vai receber de Deus. Então diz assim, Jesus ele fala, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Então Jesus falando com o seu povo, com os seus discípulos, se vocês me amam, então obedeçam aos meus mandamentos. Veja que Jesus ele tem promessas para cada um de nós, mas as promessas dele só se cumprirão na sua vida quando você começar a obedecer a ele. E quando falamos de obedecer a Jesus, os mandamentos dele não é doutrina, não é religiosidade, nada disso. É a palavra dele, é a vontade dele. Ele diz assim, no verso 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Olha como ele menciona. Por que um encorajador? Porque as pessoas hoje em dia vivem amedrontadas. Você concorda comigo? As pessoas estão inibidas, intimidadas devido a tantos problemas que estamos vivendo, a pandemia e tudo isso. Então as pessoas já não têm forças. Talvez você se sinta assim, devido a um problema na sua casa, um problema familiar ou consigo mesmo. Então Deus, ele promete enviar a nós o encorajador, que é o Espírito Santo. Aí ele continua no versículo 17. Ele diz assim, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Então, por que muitas pessoas não conseguem receber o Espírito Santo? Porque o mundo nunca vai conhecer o Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa ela tem uma vida mundana, e todos nós sabemos o que é uma vida correta diante de Deus, o que é uma vida errônea diante de Deus, não é verdade? Então, a pessoa que vive mundanamente, ela nunca vai conseguir receber o Espírito Santo. Não que Deus não queira, mas é a decisão da pessoa que impede o agir, a manifestação do Espírito Santo na vida dela. Então ele continua dizendo, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então você veja que a aflição dos discípulos na sua época, no seu momento, antes de Jesus ser crucificado, é a mesma aflição de hoje. Quantos que não se sentem órfãos, desamparados por Deus? Quantas pessoas que não acham, né, não pensam, outras dizem, Deus não me escuta, Deus não me atende, Deus não me ama. Ele diz aqui, eu não vou deixar vocês órfãos. Então você que me escuta neste momento aí na sua casa, no seu quarto, na sua empresa, no seu escritório, na sala, onde você está ouvindo essa mensagem, o país que você estiver, o estado, a cidade, acredite, Deus ele está aí com você neste momento. A questão é saber se você vai estar disposto
a parar com tudo para dar ouvidos ao que Ele tem para você. Então ele continua dizendo no versículo 20, né? Ele diz assim: no dia em que eu for ressuscitado, 19, em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Então você veja aqui que Jesus, em nenhum momento ele desamparou aqueles que foram fiéis a Ele. Então você que me acompanha neste momento, incondicionalmente, não importa a situação que você esteja, se você for fiel a Deus, ou seja, se você amá-lo, se você buscá-lo, se você fizer o que Jesus diz, né? Aqui, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede da minha justiça. Então você vai ser saciado. Acredite nisso. A sua fraqueza será convertida em forças, a tristeza em alegria. Então ele somente espera que você reaja em favor dele. Ele continua dizendo, ele diz assim, verso 21, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Olha aí a condição, veja que Deus, ele trabalha com raciocínio. Você veja que Deus, ele é lógico. Ele fala abertamente, aqueles que obedecem, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Será que você tem aceitado o que Jesus tem pedido a você? Quando Jesus exorta, quando Jesus pede algo a você, você aceita, ou você é aqueles que aceita partes do que diz a Bíblia? Ah, isso eu gosto, isso eu não acredito, isso eu aceito, isso eu não aceito. Então, se você ama Deus, você vai aceitar, é como um casamento. Se você ama o seu cônjuge, você aceita ela, você aceita ele, ainda com todos os seus defeitos, que não é o caso de Deus, porque Deus não tem defeitos, nós temos, Deus não. Então ele fala, e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então, existe recompensa sim, para aqueles que realmente amam a Deus. Talvez você tenha amado tantas pessoas, né? O seu cônjuge, e não tem sido correspondido. Talvez você ama tanto a sua família e não tem sido correspondido. Não é verdade? Você ama tantas pessoas, você se dedica a tanta gente e você não é correspondido. Que tal você amar a Deus por em cima de todos eles? Jesus, ele diz, se você amar Ele, Ele amará você também. O amor dele estará em você e você estará com Jesus. Então, se você se sente sozinha, sem uma saída, pode acreditar, o Espírito Santo, ele quer o melhor para você. Ele diz assim no versículo 21, 21 não, verso 22, Judas, não o Iscariotes, né, o que traiu, não é esse, é outro Judas, disse, por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Olha a pergunta do discípulo, por que o Senhor vai se revelar somente para nós e não ao mundo? Olha a resposta de Jesus, quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Então, se você que me escuta neste momento, a partir de agora, tomar a decisão, enquanto o Espírito Santo está aqui falando com você, e você tomar uma decisão na sua vida,
de fazer, de executar aquilo que Jesus pede a você, ele diz aqui: o meu Pai o amará e nós viveremos, moraremos nele, através do Espírito Santo. Você tem noção do que é ter o próprio Deus habitando dentro do seu corpo? Pastor Luiz, é possível algo assim? Sim, é possível. Jesus disse, ele está dizendo. Então não duvide, não desacredite, pare de perder tempo, porque quando o poder de Deus, o Espírito Santo, habita em um ser humano, porque o nosso corpo foi feito, para ser morada de Deus, templo do Espírito Santo, você vai ter gozo, o seu coração vai ser um coração feliz, um coração realizado, os seus pensamentos serão limpos, serão puros, aqueles olhos maquiavélicos, malignos, maldosos, invejosos, automaticamente, quando o Espírito de Deus ele está em uma pessoa, a pessoa não consegue ter maus olhos. Aí você vai dizer para mim, pastor Luiz, mas hoje em dia todo mundo trai a gente, todo mundo fala mal da gente, nos critica, por mais que nós fazemos, nunca é suficiente. Pois é, mas por isso que Jesus está dizendo que o mundo não vai conhecer o Espírito Santo. Você acha mesmo que algo tão celestial, tão divino, tão limpo, tão puro, tão nobre, como o Espírito Santo, que é o próprio Deus, você acha que ele vai habitar em um coração maldoso, cheio de ódio, de mágoa, preguiçoso, infiel? Não. O Espírito Santo não habita em um coração desse. Cuidado, hein? Porque existe o espírito enganador. Jesus ele fala que o lobo se disfarça de ovelha. Por isso que está cheio de ovelhas aí sendo devastadas, sofrendo, porque acham que estão protegidas, quando na verdade elas estão vulneráveis. Mas quando o Espírito Santo vier sobre você, meu amigo, o poder de Jesus entrará em você. Aí ele continua dizendo, no versículo 24, quem não me ama, não me obedece. Olha que interessante. Você veja que não tem como nós enganarmos a Deus. Você pode enganar as pessoas, o homem, mas não tem como enganarmos a Deus. A ponto dele dizer aqui, quem não me ama, não vai me obedecer. Então com isso você pode fazer um diagnóstico da sua vida. Se coloque agora na balança e analise as suas atitudes, as suas condutas, para você chegar à conclusão e ver se realmente você ama a Deus ou não. Porque se você não tem obedecido, Ele manda você perdoar, você não perdoa. Ele manda você honrá-lo e você não honra. Ele manda você ter bons olhos e você não tem bons olhos. Ele quer que você tenha amor ao próximo e você tem ódio do próximo. Você tem mágoa do próximo. Você tem más intenções contra o próximo. Você quer que o próximo caia. Você quer ver a destruição do seu próximo. Então, com isso, você vai diagnosticar e entender que ainda não existe um amor por Deus. Porque por amor a Ele, meu amigo e minha amiga, nós fazemos qualquer coisa. Sabe por que eu estou aqui agora falando com você? Por amor a Deus. Com todo respeito, não é por você que eu estou aqui, e sim por Deus, pelo que Ele fez na minha vida, porque Ele me amou primeiro, porque Ele me perdoou, me salvou. Então isso que eu estou fazendo aqui agora, de demonstrar, de compartilhar com vocês, a palavra de Deus, isso é para que eu consiga demonstrar a Ele que eu vivo para Ele. 26 anos, eu sei que é pouco, mas espero
servi-lo durante toda a minha vida. Até porque 26 anos, tem gente que está aqui assistindo e não tem 26 anos, não é verdade? Então, dedique a sua vida, dedique o seu coração, passa a olhar mais para o alto e não para as coisas materiais. A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo em Timóteo, ele fala, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quer dizer, por causa do dinheiro, por causa de bens materiais, muitos casais se destruíram, muitos jovens, muitos homens, mulheres se vendem, se prostram por causa do glamour deste mundo, status, fama. Não permita que nada disso aconteça com você. E se já vem acontecendo, e você diz assim, poxa, pastor Luiz, eu já estou fazendo tudo isso, estou entendendo por que então eu não consigo ter um encontro com Deus, nem sequer ser liberto eu consigo. Como eu devo proceder? Fazendo exatamente o que Jesus está dizendo aqui no versículo 24, leia novamente comigo. Ele diz, quem não me ama, não me obedece. Então só tem um jeito de você demonstrar o seu amor. Não adianta você bater a mão no peito e falar, mas eu sou católico apostólico romano, eu sou crente, eu sou irmão, eu sou pastor, eu sou pregador. Não adianta. Lembre-se que Lúcifer era mais do que todos nós juntos, ele era o braço direito de Deus. E nem por isso ele deixou de guardar o coração, ele deixou o orgulho se apoderar dele, e por isso veio a queda. Então tem muitas pessoas que estão caindo, morrendo. Tem muitas pessoas que estão com mais vírus, estão pior do que a pandemia. Pior que o Covid-19 é o vírus, sabe do quê? Da desobediência. Acredite nisso, existe um vírus que está matando mais do que o Covid-19. É o vírus da desobediência à palavra de Deus. Eu não sei se você acredita nisso, eu creio nisso, eu vivo nisso, faz 45 anos, e Ele tem me honrado, então eu não vou mudar os meus pensamentos, eu não vou mudar, eu não vou comprar uma ideia de uma revelação, de uma profecia, eu não vou comprar uma religiosidade, mas a doutrina do outro, o ministério do outro, nada disso. Jesus não é nada disso. Ele está sendo muito explícito, dizendo, se você não me obedece, é porque você não me ama. Você tem amado a Jesus de verdade? Você tem obedecido a Ele, você tem renunciado, porque foi Ele quem disse. Jesus dizia, Ele sempre dizia para toda a multidão que Ele alimentava, Ele prosperava, Ele curava os 10 leprosos, Ele curava os cegos, e logo Ele dizia, olha, se algum de vocês quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é a cruz? A cruz não é sofrimento, a cruz é você obedecê-lo. Mas hoje em dia nós temos visto muitos cristãos, entre aspas, porque não são, dizendo que amam a Deus, mas fazem carnaval gospel, fazem um montão de coisas que eu não quero nem entrar nesses detalhes. Parece que o pecado deixou de ser pecado. Então, estou mostrando a vocês, estou lhes ensinando como receber o Espírito Santo. Amém? Continuando o texto, no versículo 25, ainda no 24 ele fala, e lembrem-se, estas palavras não são minhas. Jesus falando, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então imagina, se o que Jesus falava era poderoso, se cumpria, imagina ele dizendo, o que eu estou falando não são palavras minhas não, vem lá de cima, hein? Então isso aqui não é um blefe. Se você vive uma vida mundana, promíscua, coração cheio de obstruções emocionais, cheio de pensamentos ruins,
Infelizmente o Espírito Santo não pode chegar a você. Mas cuidado, hein? O Espírito Santo não pode, mas existe um ser chamado demônio, Satanás. Ele ama, ele adora, ele se alimenta das nossas desobediências. Memorize isso, hein? Nunca se esqueça disso. Se você vive uma vida errônea diante de Deus, você está alimentando o mal na tua vida. E você sabe, você não é criança, que tudo que você planta, você vai colher. Então, se você colher coisas ruins amanhã, é porque hoje você está plantando coisas más. Então, se você escuta essa mensagem, poxa, é porque Deus, Ele te ama. Ele tem planos para você. Ele quer morar em você, como acabamos de ler aqui. Então comece a plantar coisas boas. Não fica olhando para aqueles que não querem. Não perca seu tempo com quem não quer. Invista o seu tempo naquele que diz: eu te amo. Eu e meu Pai moraremos em você e você em nós. Continuando o texto, no verso 25, ele diz: eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, então veja, o Espírito Santo, ele encoraja. O Espírito, quem tem o Espírito Santo, tem coragem, tem forças, tem audácia, tem intrepidez, tem vigor, tem brilho nos olhos. Quem tem o Espírito Santo não é opaco, não tem cara de peixe morto, desculpa a minha expressão, porque é isso que a gente tem visto, pessoas dizendo que falam em línguas, que está profetizando e que tem o Espírito Santo e que não sei o quê, mas meu Deus do céu, a vida da pessoa não reflete esse encorajamento de Deus, reflete o oposto. Como é que pode uma pessoa dizer que tem a presença de Deus e tem vontade de suicidar, e tem vontade de morrer, e está desanimado? Quem tem a presença de Deus, meu amigo, o Espírito Santo, ele é um ser divino. Está aqui escrito, ele é encorajador, ele não é desanimador, ele não é preguiçoso, não, ele te encoraja, ele te impulsiona, ele te levanta. Então, com todo respeito, olha, tem muita gente por aí, cuidado, hein? Dizendo que é o agir de Deus, é o mover de Deus. Mas na verdade a pessoa, ela está destruída. Se você olhar os frutos da pessoa, não há frutos. Mas quem tem o Espírito Santo tem esses frutos aqui. Amém? Espero que essa mensagem possa estar abençoando você. Continuando então, Jesus ele diz, né? Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas. Veja, então quem tem o Espírito Santo, olha que interessante. Um solteiro, por exemplo, o solteiro ele recebeu o Espírito Santo. Está aqui escrito que o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas. Então não tem como errar, um solteiro não tem como se relacionar com uma outra pessoa e ter um frustramento. Por que às vezes acontece isso? Porque a pessoa não tem a presença de Deus, então ela vai escolher o homem errado, escolhe a mulher errado, escolhe o trabalho errado, faz investimento errado, a pessoa, ela faz coisas erradas. A vida dela é cheia de erros. Está aqui escrito, quem tem o Espírito Santo, ele te ensina. Então é inadmissível você dizer que, Deus não me ama, cadê Deus? Por que Deus não entra em mim? Se Ele não entrou em você ainda, com todo respeito, é porque você não ama Ele em primeiro lugar. Talvez você é aquele que diz assim, eu amo a Deus, mas qual é o lugar de Deus na tua vida? Primeiro, mais do que o seu cônjuge,
mais do que a sua família, mais do que a sua própria vida, mais do que o seu trabalho? Será mesmo? Será mesmo? Se for, então certamente você está cheio do Espírito Santo. Se não é, se quem está em primeiro lugar para você são as coisas do mundo, então certamente você deve estar colhendo muitos probleminhas nos seus dias a dias, no seu dia a dia, melhor dito. Bom, continuando aqui o texto, aí ele diz assim, e ele os fará lembrar tudo o que eu lhes disse, né? Verso 27. Olha o que ele fala: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Amém? Olha que maravilha, olha o que Jesus fala: eu lhes dou um presente, eu tenho um presente para você, a minha paz. Você sabe o que é ter a paz de Jesus na vida, gente? Não tem preço. A paz de Jesus na sua vida, ela vai te satisfazer muito mais do que qualquer festa, do que qualquer pessoa, do que qualquer amigo, família, dinheiro, do que qualquer coisa. Jesus está dizendo: eu tenho um presente para você. Só que quem está no mundo não consegue receber essa paz. Por isso que a paz, entre aspas, do mundo é aquele momento de uma festa, é momento de uma balada, é momento de uma bebida, de uma droga, de um momento onde a pessoa ela recebe um dinheiro, então ela tem uma falsa paz, porque ela está com dinheiro, mas quando acaba vem a angústia, vem a tristeza. Já com Jesus não. A paz que Ele oferece para a gente é uma paz contínua, é uma paz duradoura, é uma paz de tal maneira que você vai dizer para Jesus: olha, Jesus, o meu amor pelo Senhor é incondicional. Como dizia o apóstolo Paulo, ele dizia: enquanto eu vivo para Cristo, e se eu morrer, é lucro. Só quem tem a paz de Jesus consegue dizer essa frase. Só quem realmente o conhece vai entender isso, vai obedecê-lo, vai honrá-lo. Amém? Eu espero que essa paz que eu tenho aqui agora esteja entrando em você. Eu profetizo aqui agora, em nome de Jesus Cristo, você que está crendo nessa palavra, receba agora aí a paz do Espírito Santo, receba o presente de Jesus, que é a paz dele, coisa que o mundo nunca vai te dar. Então sejam abençoados. Se tem alguém aí com dor, enfermo, seja curado, receba a cura, que essa dor desapareça agora do seu corpo, para a honra e glória de Jesus. E você que crê, diga: eu tomo posse. Amém? Então, continuando, ele diz: portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Olha que interessante. Não tenham medo. Por que será que ele disse não tenham medo? Porque os discípulos, e hoje em dia o povo, em geral, um todo, as pessoas estão morrendo de medo. Ora é a pandemia, e antes da pandemia, as pessoas continuavam com medo. Antes da pandemia também as pessoas se suicidavam, as pessoas estavam desesperadas, preocupadas. Então eu estou mostrando a você que é católico, espírita, você que é evangélico, não importa quem seja você, que existe um Deus, e esse Deus, ele tem um presente para você, que é a paz dele. Paz no casamento, não é isso que você busca? Paz na sua família, paz na sua casa, no seu trabalho, paz consigo mesmo. Só o Espírito Santo de Jesus pode conceder a você esta paz. Então analise a sua vida. Continuando o texto, ele diz assim:
verso 28. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Claro, Jesus estava dizendo isso aos discípulos antes dele ser sacrificado. Aí ele diz: eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Isso sim é profecia. Então Jesus, ele profetizava, ele dizia, ele predizia tudo o que iria acontecer. E eu pergunto a você, hoje, no século 21 que nós vivemos, você há de convir comigo que nós vivemos em um mundo que já aconteceu tudo o que Jesus havia dito há mais de 2000 anos atrás. Você concorda comigo? É tão sério isso, é tão contundente essas informações, esse texto que estamos compartilhando com vocês, que até a ciência, até a medicina hoje em dia, eles acreditam na palavra de Deus, eles acreditam no milagre, coisa que antes, falar de milagre para um médico era um absurdo. Hoje, os médicos, os próprios médicos, antes de fazer uma cirurgia, apresentam suas mãos a Deus. Por quê? Porque a cada dia a gente vê o cumprimento da palavra de Deus. E eu digo a vocês, Jesus está voltando, hein? Jesus, ele disse que vai voltar para levar a sua igreja. E a sua igreja são as pessoas que vivem em comunhão com Ele. São as pessoas que nós vivemos, aprenda isso, nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Tá bom? Por isso que o Espírito Santo é o selo de Deus, é a marca de Deus. O seu verdadeiro filho, né, o filho autêntico de Deus, ele tem a sua marca. Assim como os filhos das trevas também têm a sua marca, você sabe disso. Então, se você não teve ainda um encontro com Deus, você não recebeu o Espírito Santo, analise tudo o que está sendo dito, porque Deus, ele tem o melhor para você. E para finalizar, ele diz assim: não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Olha o que é o autocontrole, olha o que é ter confiança no seu Pai, a ponto dele dizer: olha, vai vir aí o mal, mas ele não tem poder sobre mim. Tudo que vai acontecer comigo é porque eu amo o Pai, para que o mundo veja como eu amo. Então, às vezes você passa por lutas e por provações, por dificuldades, e você de repente reage de maneira oposta. Você diz: poxa, mas eu estou fazendo tudo direitinho, e por que a minha vida está desse jeito? Por que isso está acontecendo? Eu sou fiel a Deus, eu oro, eu jejuo, estou indo na igreja. Acredite, Deus, ele tem o controle de tudo. Tá bom, meus queridos? Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele já falou ao seu coração. Eu vou fazer aqui uma oração por vocês neste momento, e analise isso, tá bom? Medite nessas palavras. Qualquer dúvida que você tiver, você pode depois me mandar uma mensagem aqui no privado. Você pode me perguntar o que você deseja. Se você quiser vir aqui, a Igreja Cristã Vinde a Mim não vai fechar, nunca fechou e nunca fechará. Nós não estamos tendo culto presencial, mas nós estamos trabalhando aqui. As portas da Igreja Cristã Vinde a Mim estão abertas todas as segundas
terça e sexta-feira, das 14 horas em adiante. Então, se você deseja vir, dobrar o seu joelho aqui no altar e fazer a sua oração como hoje muitas pessoas vieram, né? Não vieram juntas, vieram cada uma nos seus horários intercalados, porque nós cumprimos obviamente com o decreto, e elas vieram aqui, fizeram as suas orações, trouxeram as suas fidelidades a Deus, seus votos com Deus. Então, nada impede você de buscar o Espírito Santo. Concorda comigo? Queridos, um beijo a todos vocês, Deus abençoe e até sexta-feira. Tchau, tchau.